Oh, molhou tudo aqui, William. William molhou toda a mesa aqui. Glória a Deus. Antes que alguém faça alguma piadinha sem graça, tá? Eu não estou trabalhando naquele banco digital, ok? E também naquela operadora de celular, também eu não estou trabalhando lá, ok? Já para evitar, porque outra vez eu cheguei com essa camisa aqui e já me falaram assim. Então, fica a dica aí. Não vou fazer a propaganda deles, né, Wilson? Estamos transmitindo aí, não. Glória a Deus, Deus é bom demais. Justificando então, o pastor Reinaldo está lá em Londrina esse final de semana. Ele teve que participar de um... Teve não, né? Ele foi convidado a participar de um casamento lá, de um dos 425 primos que ele tem. Meu Deus, vai ter primo assim. E também foi convidado para pregar lá esse final de semana, então por isso ele não está conosco aqui. Mas glória a Deus, a igreja do Senhor está aqui e nós queremos partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. A gente está... Essa arte aí é anterior, não foi mudada, hein? Corrigimos essa arte já. Na nossa série de mensagens, a gente está falando sobre o que nós protestamos, né? E essa é a segunda mensagem da série. E hoje eu vou falar especificamente sobre um dos pontos dos 5 solas da Reforma Protestante. Sempre cai esse tema para mim, não sei, algo, Deus sempre fala, né? Não sei. Sola Escritura. Somente a Escritura. Esse é o tema, é o assunto que nós vamos falar, não é o título da mensagem, mas é o tema que a gente vai abordar. E eu queria que você, já que a gente vai falar das Escrituras, eu queria que você levantasse a sua Bíblia aí. Quem trouxe a sua Bíblia? Física ou digital? Pode levantar aí. Aí, ó. Vamos ver quantos digital tem? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ah, não, a minha eu não vou usar, né? Então tá aqui. 15. E as físicas? Levanta aí. 1, 2, 3. Ó, a gente vê que o digital aí tá imperando, hein? Mas glória a Deus. Espero que você, quando abrir aí, você abra na Bíblia e não no Facebook, nem no Instagram, nem no WhatsApp, ok? Bloqueia isso aí, não deixa abrir não. O inimigo vai falar assim, ó, chegou a mensagem, vai lá ver. Não vai não. Fica concentrado aí na palavra, ok? 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Esse é a palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco através dela. Muito bem. Paulo aqui, e aqui eu incentivo você a ler todo esse capítulo 3, ele está instruindo seu filho na fé, Timóteo, a respeito do que viria nos últimos tempos. E ele fala ali que os seres humanos se tornariam ainda mais pecadores e que deles Timóteo deveria se afastar. E das práticas que eles tinham o costume de... Era usual, era prático deles, Timóteo deveria se afastar, permanecendo naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi instruído. Paulo, ele fala dessa importância de nós estarmos íntimos, permanecer com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Hoje, então, como eu falei, nós vamos falar sobre sola Escritura, somente a Escritura, um dos pontos da Reforma Protestante, um dos 5 solas, né, da Reforma Protestante. Então, para nós cristãos, a Bíblia, ela possui
todo o ensino necessário para que a gente possa viver e entender a nossa salvação, a nossa libertação do pecado, do domínio do pecado e qual é o nosso padrão de conduta nessa terra. Então, as Escrituras Sagradas trazem todo esse ensinamento, todo esse conteúdo. No período ali da Reforma Protestante, tinha-se o discurso de que o Papa, ele possuía infalibilidade. Olha que palavra bonita, vim treinando de casa até aqui. Infalibilidade, ele era, ou seja, infalível na sua fala, pois ele era representante de Deus, representante de Cristo. Então o Papa, ele era considerado como o substituto de Deus. Ora, se Deus, aliás, de Cristo, né? Ora, se Cristo não erra, o seu substituto, teoricamente, não erra. E esse ponto pegou muito para os reformadores, porque fala, puxa, ele é humano, e não pode estar sobre ele tamanha característica, tamanha responsabilidade dessa infalibilidade. Os reformadores, eles diziam que não podia, isso não podia acontecer. Eles sustentavam que a Escritura, ela é a autoridade. A Escritura Sagrada, ela é a única regra para que nós possamos seguir, crescer e aprender a respeito de Cristo. Desse modo, inclusive a tradição da igreja era tida como soberana. Ou seja, o que a igreja falou, você precisa fazer. Inclusive sobre a tradição, era colocado ela num pedestal onde ninguém tinha acesso. A regra era de cima para baixo. Também os reformadores se levantaram e falaram, opa, está errado isso. Nós devemos respeitar as tradições? Sim. Nós devemos respeitar as instituições? Sim. Mas não podemos atribuir a elas algo que não diz respeito a ela. E então surge esse sola Escritura, somente a Escritura. E o tema da mensagem de hoje é somente a Escritura e nada mais. E nada mais, porque ela é quem traz as regras para nós. No Catecismo Maior de Westminster diz assim, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. A única autoridade normativa para o cristão deve ser a Escritura Sagrada. E a igreja deve se moldar a ela. Não a gente, a igreja, mas a palavra de Deus. Essa é a regra. Essa é a grande luta. E se hoje nós falamos contra o que nós protestamos, é contra essa mentalidade de que as Escrituras Sagradas não têm valor. E muita gente diz isso, né, hoje em dia. Muitas pessoas falam que, vocês seguem um livro antigo, vocês seguem um livro que foi escrito por homens, vocês seguem um livro que está ultrapassado. Mas nós cremos num livro que ele foi escrito há muito tempo atrás, inspirado por Deus, mas que ele é atual para os dias de hoje, e ele muda a nossa vida. Porque ele é um livro mágico? Não. Mas porque ele contém inspiração de Deus. E isso fala ao nosso coração. E isso transforma a nossa vida. Não sei quantos assistiram aquele filme, O Livro de Eli. Filme já, não sei, muitos anos já, né? Nem lembro quando foi lançado, mas é bem interessante. Porque ele gira em torno da Escritura Sagrada. Um homem que detinha a palavra de Deus e ele precisava levar essa palavra de Deus adiante. E existia uma outra pessoa, a pessoa do mal, vamos colocar assim, que ela queria essa palavra, porque ela queria, através dessa palavra, dominar as pessoas e se tornar uma pessoa importante. E ela começou a buscar, era um mundo caótico, era um mundo apocalíptico quase, né? Tipo, tudo destruído, e ele queria, não existia exemplar da Bíblia, e ele queria essa Bíblia porque ele queria dominar as pessoas através dela. E a história se desenrola.
e mostra para nós hoje a importância que tem a Escritura Sagrada, porque ela traz vida, ela nos proporciona vida, ela nos faz conhecer as verdades do reino, ela nos faz conhecer um Deus que permanece vivo, atuante até hoje. Até hoje. Nós precisamos nos apegar às Escrituras. E a Reforma Protestante, ela teve um papel importantíssimo na valorização das Escrituras, porque antigamente, sabe como é que era isso aqui? O padre, somente ele tinha acesso à Bíblia. E detalhe, a Bíblia era em latim. Quantos na igreja falavam latim? Ninguém. Então o padre chegava, ele lia em latim, as pessoas ouviam, não entendiam absolutamente nada daquilo e ficava por isso mesmo. Quando acontece a Reforma Protestante, a primeira coisa que Martim Lutero faz é traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E com o advento da imprensa, o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia. E essa Bíblia é distribuída para o povo. E é assim que acontece. A Reforma Protestante, ela valorizou isso e entregou na mão da igreja a Bíblia, que antes não tinha acesso. Então as pessoas passaram a ler as Escrituras na sua própria língua. Olha que legal. E hoje, quem tem mais de uma Bíblia em casa? A gente tem mais de uma Bíblia em casa. Várias versões. Eu tenho várias versões no celular. Para entender. Eu tenho várias versões em casa, física, e no celular eu tenho ainda várias versões. Olha como nós vivemos hoje. Como nós temos acesso a isso hoje. E a minha pergunta para você hoje, e essa palavra é mais do que uma simples pregação, mas é uma meditação para nós. Que valor você dá para a palavra de Deus? Qual é o valor que ela tem na tua vida, na tua história? Conheço casas que essa Bíblia fica aberta a semana toda lá, como um amuleto. Salmo 91. Quem falar o Salmo 91 sem ler, eu vou comprar um bombom e trazer. Mas ninguém arrisca, né? Salmo 91, ela fica lá como um amuleto, mas eu digo para você, essa Bíblia aqui, e a minha é a Bíblia, né? Olha o peso da bicha. Essa Bíblia aqui, parada lá em casa, num móvel, isso aqui é nada. Isso aqui é mais um livro qualquer. Isso aqui, e não se espante, ok? Não tem valor. O Ed jogou a Bíblia no chão. É um livro qualquer. É um livro qualquer. Mas essa Bíblia, lida, meditada todos os dias, sabe o que é isso aqui? Poder de Deus para a tua vida. Poder de Deus para a tua história. Isso aqui aberto, parado na tua casa é nada. Mas isso aqui, meditado todos os dias, buscado, é poder de Deus para a tua casa. E eu faço a pergunta de novo: que valor você tem dado para as Escrituras Sagradas? Que valor, que importância ela tem para você? Será que ela, como para uma criança, sabe quando uma criança ganha um presente, brinca 3 dias e abandona? Quem tem filho pequeno sabe como é que é isso, né? Você gasta uma grana do brinquedo, e daí ele brinca 3 dias, de repente abandonou. Está lá, jogado. Acontece isso, Karen? Muito, né? Será que a gente não faz isso com a palavra de Deus também? De que adianta ter muitas Bíblias na tua casa, se ela não tem o valor que ela merece? No Salmo 119, 11, ele traz um texto muito legal, que esse salmo especificamente, eu decorei, foi um dos primeiros que eu decorei na minha vida. Eu era criança e eu decorei esse salmo, que fala
que eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra versão fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que significa isso? Isso aqui é tão importante, porque ele traz verdades tão importantes, que isso aqui vai me ajudar a não pecar, porque eu terei o conhecimento dela. Por isso eu preciso ter essa palavra no meu coração, para que eu possa viver corretamente. Única regra de fé e prática que nós devemos ter é a palavra de Deus. Então a nossa gratidão a Deus pela palavra, ela deve se expressar através do meu compromisso em ler essa palavra todos os dias. Se você não tem esse hábito, hoje é o dia de você falar: agora vai começar. Porque há muitos anos atrás, as pessoas não tinham acesso a essa palavra. Uma pessoa detinha o poder dela, e a gente não tinha, a igreja não tinha. Hoje nós temos acesso às verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Então, quer ser grato a Deus? Quer ser grato a Deus pela palavra? Não se afaste dela. Não se afaste dela. Ela não é um livro antigo. Ela não é um livro retrógrado. Mas ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos. A palavra de Deus, ela precisa balizar também os nossos testemunhos e as nossas pregações. A autoridade fundamental que deve reger a nossa vida deve vir sempre da palavra de Deus. E aqui, meu irmão, vai um alerta para você, igreja, ok? O dia que essa palavra parar de ser pregada nesse púlpito, não permaneça nessa igreja. Forte, né? O dia que essa palavra deixar de ser pregada, essa igreja deixa de ser bíblica. A gente vê hoje muitos pastores virtuais, né? Muitos pastores na internet, a gente vê muitos pastores influencers por aí, famosos, e não tem problema ouvir, mas tenha filtro nos seus ouvidos e perceba aquilo que ele está falando. Se alguma coisa ele falar que não esteja nessa palavra, nunca mais os ouça. Nunca mais os ouça. Porque nós cremos e nós pregamos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E se eu começar a falar algo que esteja fora da palavra, das escrituras sagradas, eu deixo de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É sério isso. É sério isso. Nós sempre falamos que nós precisamos ser uma igreja bíblica. E graças a Deus até hoje, em todos esses anos da Manaim, a palavra de Deus, ela nunca se afastou desse púlpito. Nós glorificamos a Deus por isso, porque a gente vê que muita igreja, ela já deixou o púlpito há muito tempo. Ela já abandonou o púlpito há muito tempo. E as pessoas passam a ser enganadas, as pessoas passam a ser motivadas pelos coachings que se passam por pastores e que massageiam o nosso ego, e você sai: que legal, gostei, ele falou que eu vou ser bem sucedido. E é muito perigoso quando a palavra de Deus, ela não baliza os nossos testemunhos. De acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na igreja pode se elevar acima da Escritura Sagrada. Não importa quem seja, nenhuma voz pode estar acima da palavra de Deus. Cristo é o cabeça, Ele governa, mas Ele fala através da sua palavra. Cristo fala conosco de diversas formas. Ele já falou comigo através de sonhos, Ele já falou comigo através de pessoas, Ele já falou comigo de um monte de jeito. Através do meu filho.
mas a maior parte do tempo, o Senhor fala comigo através da palavra. Eu costumo dizer que o cristão, ele não pode ser motivado e guiado pelas emoções, mas ele precisa ser guiado por direção, e direção a gente encontra na palavra. Direção. Quando Deus fala, você obedece. Quando a Escritura Sagrada confirma, você obedece. Isso que quer dizer somente a Escritura. Isso que quer dizer que nós precisamos valorizar o estudo. E meu irmão, muitos podem dizer: ah, mas a Bíblia é um livro muito difícil. Ah, eu não consigo entender. Ah, eu vou ler lá Números, Levítico. Ai, que linguagem difícil. Ai, que texto chato. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso? Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos ter a palavra de Deus, e se ela é um livro inspirada por Deus, se ela é um livro que foi motivada e nasceu no coração de Deus, nada mais justo do que nós trazemos Deus para o nosso tempo com ela, não é verdade? Nada mais justo do que falar: Senhor, eu estou aqui diante da Tua palavra. Talvez o meu intelecto não vai entender, então eu quero te pedir, em nome de Jesus, confirma espiritualmente o que está escrito aqui. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez você vai... Quantas vezes a gente não lê o texto? Nossa, eu já li 1000 vezes esse texto, mas o quanto Deus falou comigo agora. Meu Deus, olha aqui, eu já li esse texto aqui 300 vezes, mas agora eu li de uma forma diferente. É o Espírito Santo soprando no teu ouvido e trazendo a revelação que Ele quer para você naquele momento. Nós precisamos trazer Deus para o nosso tempo com Ele. Nós precisamos trazer Deus para o nosso tempo com a palavra. Nós precisamos praticar a nossa busca. Ler não é ler por ler, mas é ler para conhecer. É ler para saber mais de Deus. Nenhum líder, nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma instituição pode ditar regras para você se aquilo que ela fala não estiver em conformidade com a palavra de Deus. Nenhuma. Nós precisamos entender. E existem aqui, e aqui eu quero deixar um alerta muito sério, existem muitas seitas que até leem a Bíblia, porém, elas têm um outro livro à parte. Já viram isso? Existem muitos lugares onde a palavra de Deus, ela até lida, ela até é feita a sua propaganda, porém, existe um outro livro junto. Tem a Bíblia, mas tem este livro aqui. Por isso são seitas, porque nós entendemos que nada complementa a palavra de Deus. Absolutamente nada complementa a palavra de Deus, porque ela é única, ela é completa e ela é suficiente para cada um de nós. Então, se você estiver diante de alguém que fale: não, legal, a Bíblia está aqui, mas olha esse livro aqui que a gente tem, que a gente segue, essa é uma seita. Afaste-se dela. Afaste-se dela. Eu não estou falando de publicações que a gente acha por aí. Eu tenho uma biblioteca enorme em casa lá, com mais de... Enorme, olha a pretensão minha. Tem mais de 300 livros lá, mas eu não estou falando desse tipo de livro, que são livros que acrescentam na sua fé, ajudam você na sua caminhada, falam de temas específicos. Não estou falando desses livros, mas eu digo livros que são como regra para a tua vida. Siga estes ensinamentos. São destes livros que eu falo. Isso que a gente precisa cuidar, porque a palavra de Deus deve balizar
a nossa vida. Ela apenas, somente ela, porque ela é suficiente em si mesma. Não aceite nada além disso. Não aceite nada além disso. Nós devemos ler as Escrituras como quem busca extrair o máximo de Deus. Se a gente quer ouvir a Deus, se a gente quer buscar a presença do Senhor e viver uma vida para Ele, nós precisamos conhecê-lo, e nós só podemos conhecê-lo através da sua palavra. Voltando no nosso texto lá, vamos ler de novo o verso 16 e o verso 17. O texto lá de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ser perfeito? Quer ter vitórias na tua vida? A palavra de Deus vai nortear e vai dizer o caminho para você seguir. Ela é útil para o ensino. Ela é útil até para puxar sua orelha. Ela é útil para a nossa história. E ela vai te habilitar para toda boa obra. Quer exercer algum trabalho para Deus? Quer fazer alguma coisa na igreja? A gente usa muito esse termo, né? Eu vou trabalhar na igreja, vou trabalhar para Deus. A gente fala muito isso para exercer ministério. A palavra de Deus vai te nortear e ela vai balizar a tua história. Como eu falei, a mensagem de hoje ela é muito curta, mas ela é profunda em si mesma, porque nós entendemos que a Escritura ela é suficiente. Ela é suficiente para você. Ela é suficiente para mim. E quem sabe, você pode olhar para a tua história hoje e pensar, puxa, eu só leio essa palavra quando eu venho domingo na igreja. Eu só abro essa palavra quando eu estou passando por uma luta. Não faça isso. Não faça isso. Nós temos acesso às Escrituras. E se você não tem uma Bíblia, ou não tem condição de comprar uma Bíblia, fala com a gente que a gente vai dar uma Bíblia para você. Sabe por quê? Porque isso aqui nós entendemos que é vida. Não é um livro qualquer. Somente a Escritura e nada mais. Coloque-se de pé. E eu queria que você respondesse para Deus. O que representa a Escritura Sagrada para você? O que ela vale para você? Quem sabe seja o caso até de você falar, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho te buscado. E daí você começa a entender por que você vive tanta luta, né? Tanta dificuldade. Você não busca a Deus, você não procura conhecê-lo. Feche seus olhos. Deus, eu quero nesse momento te agradecer, porque a tua palavra, ela norteia os nossos passos, nos dá direção, guia a gente para o caminho correto. E hoje nós falamos sobre ela ser suficiente na nossa história. De uma forma muito breve, muito curta, muito rápida, mas a sua aplicabilidade nas nossas vidas vai gerar mudanças radicais. E eu quero clamar a Deus para que cada um aqui, Deus, possa provar desse cuidado do Senhor. Deus, faz essa palavra ser viva no coração das pessoas. Pai, em nome de Jesus, faz essa palavra se revelar quando as pessoas abrirem ela para estudar, para ler.
Deus, não permita que ela seja um livro de difícil compreensão, que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada um de nós quando nós estivermos diante dela, Pai. Deus, eu quero clamar para que o Senhor manifeste, para que o Senhor se manifeste a cada um de nós e que nós possamos viver, comer dessa palavra todos os dias. Nós queremos, Deus, ir além, entendendo, Deus, que a palavra ela é suficiente e que nada mais deve sobrepô-la, nada mais deve substituí-la, nada mais deve preencher um espaço que pertence somente às Tuas Escrituras. Ajuda a gente na caminhada, Pai, e não deixa essa mensagem sair do nosso coração, não deixa essa mensagem sair da nossa mente, e que nós possamos ser uma igreja bíblica, que nós possamos ser uma igreja que busca a Tua face e busca a Tua presença, que ouve a Tua voz através das Escrituras. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.